Estou muito feliz mais uma vez por poder estar aqui, compartilhar com você da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 1, versículo 11. Esse livro, o livro do profeta menor, Amós, onde o Senhor trata de repreender o povo, a descendência de Esaú, que também é Edom. Vamos ler o que diz o capítulo 1, versículo 11. Diz assim: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Vamos ler de novo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Avance um pouquinho a sua Bíblia, vá para Obadias. Aí está escrito errado, está 2 pontinhos, mas não é um tracinho. Obadias é um capítulo só, né? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Os pecados e o castigo de Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom, que é Esaú. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, e tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com a tua palavra aberta, e o nosso objetivo, Senhor, é te glorificar, é te adorar, é te dizer que tu és maravilhoso, que nós te amamos, e que outro bem nós não possuímos além de ti. Obrigado por tua presença no nosso coração, e eu quero te pedir, ó Deus, que todos nós que estamos aqui reunidos como o teu povo, como tua igreja, não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas sejamos transformados pelo poder dessa presença maravilhosa, pelo poder dessa palavra que renova, que corrige, que transforma, que abençoa, que muda o nosso coração. Por isso, Deus, a minha oração nesse fim de tarde, começo de noite, é que tu nos visite de forma individual, de forma poderosa, de forma transformadora. Que tu nos faça rever, Senhor, a nossa vida, os nossos conceitos, a forma como temos vivido, porque a nossa vida é muito curta, passa muito rápido, e nós sabemos que a eternidade é muito longa, como o próprio nome já diz. Por isso eu quero te pedir, meu Deus, que tu nos ajude a olhar para a eternidade, assim como essa música que cantamos aqui no final, que possamos ter sempre essa ansiedade santa, esse desejo no nosso coração de te ver, Senhor, que deixemos de estar tão iludidos, tão enganados com as coisas daqui dessa terra, Pai,
Por isso eu quero te pedir que tu fale conosco no nome de Jesus. Visita também teu servo, pastor Jaime, sua família, sua mãe, sua casa. E dá a ele, Senhor, essa perspectiva do céu. Porque nós sabemos que essa vida aqui, Pai, é muito boa. Mas há momentos em que é muito bom também estar contigo, Pai. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse profeta, a gente quase não lê, né? Obadias, Amós. Mas são profetas, são homens que escreveram acerca de Edom. Edom nada mais é do que a nação que foi gerada, que veio da geração de Esaú, que é o irmão de Jacó, descendência de Abraão, filho de Isaac. É muito interessante porque, se você lê a história de Esaú e Jacó, você pode depois fazer esse exercício, eu acho que é bem interessante. Você pode ler lá no Gênesis, né? No livro do Gênesis, a partir do capítulo 25. Você vai ter uma visão bem clara daquilo que nós estamos dizendo aqui. Como Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma descendência muito grande, muitos filhos, uma descendência como as estrelas dos céus, né? Deus pediu que Abraão levantasse seus olhos e olhasse para o céu, e eu imagino aquela noite, devia ser uma daquelas noites belíssimas, né? Onde o céu está bem escuro e todo pintado com as estrelas. Eu acho que cada um de nós aqui já teve a oportunidade de olhar para o céu, para cima e ver isso. E Deus diz, olha, conta as estrelas do céu. E Abraão tentou contar e se perdeu, né? E Deus disse para ele, da mesma forma como você está vendo, que você não consegue contar as estrelas do céu, eu vou te dar uma descendência tão grande quanto o que você está vendo aí, né? E Abraão entendeu aquilo como uma promessa da parte de Deus, e Deus deu a ele o seu filho Isaque, e Isaque gerou Esaú, e gerou Jacó. Esaú, segundo o que o Gênesis nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, era gêmeo com Jacó, e ele foi o primeiro filho a sair do ventre. Ele era o filho mais velho. Mas Deus fez uma promessa para Isaque, de que o primeiro filho serviria ao filho mais novo. Eu queria ler com você um pouquinho aqui do Gênesis. Vamos abrir lá? Gênesis capítulo 25. Para que você esteja contextualizado no meu raciocínio. Versículo 19 do capítulo 25 do Gênesis diz assim: são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E eram gêmeos, os filhos não estavam no ventre dela, e então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, vermelho, todo revestido de pelo. Ele era um garoto peludo e ruivo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. É interessante que esses 2 meninos saíram do ventre da sua mãe, começaram a crescer, e eles sabiam que havia uma promessa da parte de Deus, havia uma palavra da parte de Deus, de que Deus abençoaria o povo, e Deus honraria a descendência de Jacó muito mais do que a descendência de Esaú. Só que a tradição daquele povo, do tempo antigo, era de que sempre o filho mais velho era o merecedor, era o herdeiro de tudo aquilo que o pai possuía em primeiro lugar, né? Era uma figura de pai. Quando o pai partisse, quando o pai se tornasse ausente, o filho mais velho assumiria a posição de pai daquela família. E é interessante que
houve um momento em que eles estavam passando uma certa dificuldade, certa privação, e diz a Bíblia que a partir do versículo 27, que os meninos cresceram e Esaú se tornou um caçador, perito, né, na caça. Com certeza ele era um bom arqueiro, né, um bom lutador, alguém que tinha uma pontaria muito afiada, e Jacó se tornou um homem pacato. Ele morava nas tendas, ele plantava, ele cuidava ali estava mais próximo à sua mãe. E diz a Bíblia que Isaac amava a Esaú. O pai amava mais a Esaú, seu filho que era adestrado na caça, né? Porque se saboreava de sua caça. Porém, Rebeca amava mais a Jacó. E diz a Bíblia que Jacó um dia fez um cozido, né? Preparou um carneiro, fez aquele cozidão, né? Aquela comida bem gostosa, bem saborosa, bem cheirosa. E Esaú estava no campo e voltou e estava exausto, cansado e com muita fome. E ali ele, sentindo aquele cheiro, ele se encantou por aquela comida e ele pediu ao seu irmão que desse a ele um pouco daquela comida, porque senão ele iria morrer. Né? Ora, era um homem forte, um homem que vinha do campo, um homem que estava, né, passando por fome, sim, mas acredito que nunca seria ao ponto de chegar a morrer. Né? E ele chega de forma muito precipitada e ele diz ao seu irmão que desse a ele daquela comida, e o irmão, muito esperto, como nós vimos aqui, saiu agarrado no calcanhar do outro, né? E o seu nome é enganador, Jacó quer dizer enganador, e ele vai, e de forma muito sagaz, ele faz uma proposta para o seu irmão. Ele diz: olha, eu te dou um bocado da minha comida, eu mato a sua fome, mas antes passe para mim o seu direito de primogênito. E diz a Bíblia que Esaú aceita de forma muito impensada, de forma muito rápida, sem pensar nas consequências. Ele aceita a proposta e ele entrega, ele promete ao seu irmão que o direito de se tornar o primogênito, o principal herdeiro da casa do pai, ele estava passando para o seu irmão mais jovem. Ora, quantos de nós temos tomado decisões precipitadas na nossa vida? E essa decisão que Esaú toma se torna um grande peso para Esaú. O Senhor passa... Nada? Está com problema aí, não é? O Senhor passa a repreender, ok? Isso. O Senhor passa a repreender Esaú por conta da decisão precipitada que ele havia tomado. Deus não se alegra da vida do homem que é precipitado, da vida do homem que não valoriza as coisas espirituais. E diz aqui o versículo 27, que ele, depois que vende o seu direito de primogenitura, e se sucumbindo à sua satisfação imediata. Né? Então, quantas vezes nós agimos assim na nossa vida? Por conta de um prazer imediato, por algo que a gente às vezes pensa que precisa daquilo na nossa vida, e nós tomamos uma decisão precipitada e assumimos um compromisso, fazemos algumas alianças, assumimos alguns compromissos na nossa vida, ou abrimos mão de um compromisso com Deus por um prazer imediato, por algo que vai vir destruir, vai vir minar a nossa vida espiritual e também minar a vida de toda uma nossa geração, né? Dos nossos filhos que virão. Né? Outra coisa interessante que eu vejo aqui na atitude de Esaú é que ele negligencia as suas prioridades e ele perde a visão da perspectiva de Deus. Interessante que quando o Christian foi cantar a música aqui, ele disse: olha, nós como crentes precisamos estar olhando para o céu, nós como crentes precisamos estar olhando para o eterno, nós como crentes precisamos resgatar a visão daquilo que é eterno. E a minha pergunta para você nessa noite é: será que nós temos, como cristãos, como povo de Deus, temos tido a visão do que é eterno, da perspectiva do que é eterno? Será que nós temos olhado para as coisas de Deus como o que realmente importa nessa vida? Eu acho que quando a gente recebe alguma notícia ruim, né, a primeira tendência nossa é lembrar de Deus, né? Quando a notícia ruim chega, quando a notícia é boa, está tudo muito bem. Aí a correria do dia a dia, compra o carro novo, compra a casa nova, se muda de cidade, vai não sei para onde, um emprego novo,
entra na universidade, casa, arruma namorada, tudo é novidade, tudo é muito bom, a gente dificilmente para agradecer ao Senhor. Mas quando a notícia é ruim, né? Quando a notícia é contrária, quando o vento sopra ao contrário, a gente normalmente costuma lembrar de Deus, mas muitas vezes já é tarde, né? Se lembre de uma coisa, que as suas escolhas que você faz hoje refletirão o que você vai ser amanhã. E não é diferente no mundo espiritual, pelo contrário, no mundo espiritual aí sim que é verdade isso. Tudo aquilo que nós escolhemos ser hoje vai refletir na nossa vida amanhã. E a escolha de Esaú foi uma escolha muito interessante, porque você vê o profeta lá na frente, Obadias e Amós, falando acerca da vida de Esaú, da vida do povo de Esaú, da descendência de Esaú, que era uma descendência, um povo que ia ser destruído por Deus, porque não encolheram a mão de vingar-se do seu irmão Jacó. Porque Esaú continuou alimentando no seu coração aquele ódio desenfreado pelo seu irmão, pela forma como ele havia procedido. E depois você vai ter a oportunidade de ler aqui até o capítulo 33 de Gênesis, e você vai entender bem o contexto desta história, que é uma história bem interessante, uma trama bem interessante, e você vai ver como agir ou como não agir, né? Então, as suas escolhas, aquilo que você tem semeado hoje, refletirão aquilo que você vai colher amanhã. Eu acho muito interessante você que gosta de mandioca. Quem gosta de mandioca aqui, de macaxeira? Rapaz, todo mundo. Até quem não é do Nordeste gosta de mandioca, de macaxeira. É mesmo, que legal, hein? Essa semana a gente comeu uma mandiocazinha lá em casa, rapaz, estava uma delícia. Maravilhoso, viu? Graças a Deus que Silvio não convidou ninguém. Que aí sobrou mais para mim, né? É muito bom a gente comer mandioca. Mas quando eu quero comer mandioca, eu planto o quê, pastor? Mandioca, né? Ou quando eu quero comer mandioca, eu planto batata doce. Ou eu planto batata doce esperando que vá nascer mandioca. Se eu quero colher algo na minha vida espiritual, eu preciso semear na minha vida espiritual. Se eu quero colher resultado no mundo espiritual, eu preciso semear no mundo espiritual. É o efeito bumerangue. A vida espiritual é como um bumerangue, que você joga e invariavelmente ele vai voltar para você. O mal que você semear hoje vai invariavelmente voltar a cair sobre a sua cabeça. Não tenha dúvida. Essa semana estava assistindo um vídeo interessante lá um pessoal do Brasil, e era um depoimento de alguns empresários falando algumas coisas sobre empresa, sobre negócio. E eu achei muito interessante porque eram os grandes empresários do estado do Ceará, e um deles, quando o repórter pergunta para ele, era uma revista, um fórum, um negócio assim, um debate sobre empresa. E aí o empresário foi, deu o depoimento dele, contou a história dele rápido, coisa de 2, 3 minutos cada depoimento. E aí quando chegou em um lá, que eu não sei o nome, não sei nem que empresa é uma empresa grande. E aí quando você perguntou para ele o que ele fazia, o segredo do sucesso dele, a primeira coisa que ele fez foi falar, não, meu produto está no Brasil inteiro, não sei o quê, minha empresa cresceu. Só disse isso do produto da empresa. O resto do discurso dele, os outros 3 minutos, foi se defendendo e se justificando em cima da família. Começou a falar, porque a mulher lá em casa não entende, os filhos não entendem, porque o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou dar depoimento acerca da minha empresa, falar do meu negócio, e eu aproveito aquele espaço num programa de TV, não sei, uma entrevista de coisa, e vou me justificar por algo que eu sei que eu estou errado. E ele começou a dizer, a se defender, né? Eu achei interessante aquilo. Até mostrei para a Silvia. Ele dizia, não, porque as pessoas não entendem, o pessoal lá em casa não entende, reclamam de mim porque eu trabalho demais, porque eu não estou em casa, porque eu não tenho tempo para a família, mas vocês têm que ver que eu tenho uma missão, eu tenho não sei o quê, a mulher tem que entender isso, os filhos têm que entender. Né? E eu acho muito interessante isso, porque se eu quero colher da minha família, se eu quero colher no futuro dos meus filhos, eu preciso me investir neles, eu preciso dedicar tempo a eles, eu preciso andar com eles. E isso é uma escolha que todos nós temos que fazer. É uma escolha que cada um de nós precisa fazer. E basicamente foi o que não aconteceu aqui nesse contexto de Jacó, de Isaac, de Esaú e da sua esposa Rebeca. Diz a Bíblia que eles entraram numa trama, num conflito, e eu não quero contar a história aqui, porque eu quero que você leia em casa.
Eles entraram num conflito, numa trama onde não havia mais diálogo entre os pais. A mãe ficava atrás da porta ouvindo a conversa do pai com o filho e levava a conversa para o outro filho e começou aquela fofoca, aquele disse-me-disse dentro de casa. E eles não tinham tempo juntos, eles não gastavam tempo juntos. Mas às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está fazendo o mesmo, tomando a mesma escolha, fazendo a mesma atitude dentro da nossa própria casa. Um dia desse, eu estava num congresso e aí tinha uma senhora até aqui dos Estados Unidos e ela estava falando no congresso e ela falava sobre filho. E ela disse que um dia entrou numa igreja e pegou, e ninguém conhecia aquela mulher, uma pastora conhecida, veio de fora e tal, mas ninguém conhecia a vida da mulher. E aquela mulher chegou, entrou, pegou, levou todas as crianças, agora vocês me entregam as crianças que eu vou lá para baixo com eles, e vocês vão ficar aqui ouvindo a pregação do pastor. Toda criançada, tudo foi embora. Aí ela, de propósito, com 5 minutos, ela entra na igreja correndo. Ai, irmãos, por favor, preciso de ajuda, só um minutinho, pastor. Pegou o microfone e disse, irmãos, eu preciso que alguém me preste um carro. Urgente, que eu preciso ali resolver um negócio, urgente. Aí isso que era todo mundo assim, ó. Se coçava a orelha, folheava a Bíblia. Disse, irmãos, um carro, eu preciso de um carro. E ninguém se manifestou para emprestar o carro para a irmã, né? Para a pastora. Até que um lá no fundo, constrangido, acho que um presbítero da igreja, o pastor olhou e disse, né? Aí o presbítero foi, levantou. Você que era o João, né? Mas aqui eu já vi que o povo não é muito ciumento com carro, não. Aqui o povo empresta carro, né? O povo não tem isso, não. Se fosse aqui, a gente não ia ter esse problema, não. Parecia chover de carro, né? Aí um irmão lá foi, levantou, não, está aqui, né? Pegou a chave, deu assim, né? Pegou, deu a chave do carro para a irmã. Aí ela saiu, bateu a porta. Com 2 minutos ela voltou de novo. Pastor, licença. Irmão, está aqui seu carro, não precisa do carro, coisa nenhuma. Só quero mostrar para vocês que vocês não têm a menor dificuldade de me entregar o filho de vocês, para me encher a cabeça dele com minhas ideias, com meus pensamentos. Eu fico lá embaixo com eles. 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, falando para eles, ensinando para eles, coisas que vocês não sabem o que é que eu vou dizer. Vocês nunca me viram. Mas na hora que eu peço um carro, vocês têm a maior dificuldade do mundo de me entregar o carro. Quer dizer, vocês me entregam o filho de vocês, mas não entregam o carro de vocês. Quem que vale mais para vocês? É o filho ou é o carro? Para a nossa reflexão, né? Então, o segundo ponto ali é não negligenciar as nossas prioridades e não perder a perspectiva daquilo que é eterno. As nossas atitudes hoje refletirão no nosso futuro e aquilo que a gente vive na nossa casa hoje vai refletir nas nossas futuras gerações. Foi aquilo que Isaac não fez com o seu filho Esaú e com o seu filho Jacó, e por isso refletiu-se na destruição desta nação lá na frente, quando o profeta Amós e o profeta Obadias se levantam aqui e profetizam acerca da destruição, da erradicação total de uma geração que poderia ser hoje uma grande nação na terra. Terceira coisa interessante é que eu vejo que eles se tornaram uma nação egoísta, um povo irado e um povo arrogante, diz o profeta Obadias. Um povo irado e arrogante que desejava vingança, queria a qualquer custo a morte de todo o povo, de toda a descendência de Jacó. Queriam de toda forma se vingar daquilo que tinha acontecido no passado. Queriam de toda forma trazer a forra, descontar na nação, na geração de Jacó, aquilo que havia acontecido com seu pai, a negligência do seu próprio pai. Isso é outra coisa interessante. Quantas vezes nós temos visto irmãos, pessoas que não conseguem abrir mão, que não conseguem perdoar, que não conseguem liberar o outro irmão, que não conseguem. E não se iluda não, viu? As piores crises são as que acontecem dentro de casa. Olha como está bonito, hein? Deus havia feito a sua escolha soberana. É verdade. Se você ler o texto, você vai dizer, poxa, pastor, mas Deus tinha feito a sua escolha. Deus já havia dito que Esaú serviria a Jacó, sim. Estava determinado por Deus, Deus havia feito assim, e era assim que Deus queria que fosse, e assim seria. Querendo eu, querendo você, querendo Jacó, querendo Esaú, querendo Isaac, ou não querendo Isaac.
ou não querendo Abraão. Assim seria, porque Deus é soberano, Deus é Senhor. Mas a minha pergunta, o meu questionamento é: será que eles precisavam agir assim? Será que aquela família precisava terminar assim? Qual a dificuldade que um irmão tem de se submeter a outro irmão? Essa é a minha pergunta para você. Por que às vezes a gente é tão orgulhoso, a gente cede tanto para as pessoas de fora, mas por de casa a gente é tão duro, a gente é tão pingo nos is, né? Quando chega alguém de fora, a gente dá o melhor, a gente faz o melhor, a gente oferece o melhor, mas em casa a gente é implacável. Quando se trata de marido e mulher, a gente é implacável. Por que a gente é assim? Será que eles precisavam agir dessa forma e colher isso que colheram? Por que isso foi gerado? Vamos avaliar aqui rapidinho. Eu enxergo a inabilidade profunda dos pais. Eu enxergo aqui nesse contexto dessa família, de uma família piedosa, de uma família cristã, de uma família crente, mas que sofreram marcas profundas pela inabilidade dos pais. Ciúme, ódio, contenda entre irmãos. A gente leu aqui o texto, o que disse? Vamos ler de novo? Vamos lá? Versículo 27, cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo, e Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Eu te pergunto uma coisa: será que a gente tem agido assim na nossa casa? Será que eu prefiro o filho porque o filho é filho e não é filha? Ou a mãe prefere a filha porque a filha é filha e não é filho? Provérbios capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler com você o texto, abra lá. Diz assim: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O que é que tem? Vamos ler um pouquinho o que está antes. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa. 6 coisas. 6 coisas o Senhor o quê? Aborrece. E a 7ª coisa? O que é abominação? O que é? Alguém se arrisca? Definir o que é abominação? Odiar, repudiar. Odiar com todas as suas forças. Vomitar. Deus odeia, Deus tem asco. Deus tem essa capacidade de se irar. Contra quem? Contra quem semeia contenda entre os irmãos. Será que nós, como pais, como tutores, como responsáveis pelos nossos filhos, não temos incorrido nesse erro? Às vezes sem saber, né, pastor? Será que nós estamos livres desse pecado completamente? Ah, não, pastor, eu não fofoco, eu não faço. Mas e dentro da sua casa? Será? Alguns pontos importantes para quem é pai aqui pensar. E para quem também não é pai. Não subestime pequenos problemas. Interessante que o Isaac e a Rebeca, eles
deixaram que esse clima fosse gerado dentro de casa e eles permitiram que isso fosse crescendo, 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 crescendo. Eles permitiram que isso fosse acontecendo de forma sutil, fosse tomando conta, aquilo fosse criando proporções. E não perceberam que o pequeno problema iria se tornar um grande mal. E aquela descendência daquele filho Esaú teria que ser extirpada da terra por conta de uma vingança, de um ódio. Será que eles não pensaram sobre isso? Não refletiram sobre isso? Vasculhe na sua mente, vasculhe no seu coração quais são aquelas pequenas coisas na sua vida, na vida da sua família, no relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, que tem se tornado hábitos. E você, como autoridade da sua casa, como autoridade do seu lar, está permitindo que isso vá se tornando algo corriqueiro. Cantares, livro interessante que a gente nunca lê, né? Capítulo 2, versículo 15. Vamos ler. Depois de Eclesiastes, antes de Isaías. Olha que coisa incrível, coisa interessante aqui. Ó. A esposa diz para o esposo, não é nem o esposo que diz para a esposa, não, viu? A mulher chama a atenção do marido aqui, ó. E esse livro fala do relacionamento entre a esposa e o marido, né? Apanhai-me as raposinhas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. A sua família é uma vinha. E o desejo de Deus é que a sua casa ela esteja em flor. Nós sabemos aqui que as flores precedem o quê? Os frutos. As flores precedem os frutos. Se eu não tiver flores, consequentemente eu não terei o quê? Frutos. E o que é que a esposa está chamando a atenção do marido aqui? Do sacerdote desse lar aqui, dizendo o que para ele? Vamos afastar de nós as raposas. E a raposa é um bicho razoavelmente grande, que você consegue enxergar, né? Ela diz, olha, mas não só as raposas, existem as raposas e existem também as raposinhas, que são sutis, que são sorrateiras, que são caladas, que são ágeis, mas que da mesma forma que as raposas grandes podem destruir a planta, podem destruir as flores, e consequentemente você não terá frutos, as raposinhas também fazem o mesmo trabalho. Elas têm o poder de destruir aquilo que você almeja para você, para a sua casa, para a sua família, e também as promessas de Deus. Tem um camarada na Bíblia que, muito interessante, que você vai ler também, que chama-se Sansão. Sansão foi um camarada que deixou as raposinhas tomar conta, né? Ele era um cara grande, forte, bonito, preparado, ungido, capacitado, mas ele permitiu que coisinhas, que hábitozinhos pequenos do dia a dia fossem entrando na sua vida, e ele achava que aquilo nunca teria força de destruir um camarada tão grande como ele, tão forte como ele, tão ungidão como ele era. Pastores no ministério que sucumbem, que caem, porque não vigiam as suas vinhas. Pais que sucumbem porque não vigiam as suas vinhas. Empresas que falem, que vão à falência, que quebram porque não vigiam as suas vinhas. Porque as raposinhas vão minando as suas forças. É como se você tivesse uma caixa d'água, né?
E você tem uma torneirinha aqui entrando, um caninho de, sei lá, de 3/4, né? Quem conhece cano d'água aqui sabe o que é isso que eu estou falando. Um caninho assim, entrando na água, e aí de repente aparece um furinho na sua caixa. E aí ela começa a... De repente aparece outro furinho. E aí começa... Dia e noite. De repente tem outro furinho. Daqui a pouco, irmão, aqueles furinhos somados são mais do que aquele caninho de 3/4. E aí, na sua caixa d'água, passa a perder mais água do que ganhar água. O que vai acontecer com a sua caixa? Vai secar. E aí muitas vezes a gente se vê no meio do relacionamento depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aonde foi que eu errei? Puxa vida, por que eu não consigo mais sentir a presença de Deus? Meu Deus, onde foi que eu errei com esse menino? A sua caixa, os furinhos, as raposinhas. E Sansão cultivava hábitos, costumes, coisas do dia a dia. Ele deixava que aquelas coisas fossem entrando dentro dele, e aquela unção, aquela força, toda aquela pujança, toda aquela promessa que ele tinha da parte de Deus, começou a ser minada por hábitos que não fazem parte da vida do homem de Deus. E aí você se pergunta, por que minha vida espiritual está assim? Por que igrejas, né, em tantas nações estão assim? Por que eu não consigo passar uma hora ouvindo a palavra do Senhor? Por que eu não consigo ser exortado? Por que eu não sinto a presença de Deus? Por que eu não amo a Bíblia? Por que eu leio a Bíblia e não entendo nada? E tem muito crente aí que não lê a Bíblia e quando lê não entende nada. Eu vou fazer a resposta com uma pergunta, né? Como são os seus hábitos? O que você cultiva no seu coração? Segunda coisa. Não acho que o tempo é capaz de resolver tudo. A história se desenrola. O Esaú e o Jacó, o Esaú com raiva do Jacó, só que a opção foi dele. Ele escolheu entregar. Ele foi negligente, ele abriu mão, ele não valorizou o espiritual, não teve a visão da perspectiva do futuro, quis resolver a coisa de forma imediata. Eu estou com fome, o que me adianta? Ele ainda usa a expressão, que me adianta não comer agora se eu vou morrer de fome? Será? E aí diz a Bíblia que eles articulam uma trama, o pai estava quase morrendo, estava cego. E o pai chama o filho Esaú e diz, filho, vai no mato, pega uma caça daquela que só você sabe pegar, prepara para nós aqui, faz uma sopa, faz um cozidão e traz para que eu coma. E depois que eu comer, eu me alegre em ti, como toda a vida me alegrei, porque você é meu filho predileto. E depois que eu comer aquilo que você trouxer, eu vou te abençoar, porque eu estou para morrer. E aí diz a Bíblia que a mãe, como eu falei aqui no começo, ela estava onde? Junto do pai, ajudando o pai? Educando os filhos, cuidando da casa? Onde ela estava? Ouvindo atrás da porta. Coisa linda para uma mulher de Deus, né? O pai
se preparando para abençoar o filho, e a mãe, né? Só faltava abrir a porta e ela buf no chão, né? Com um copo aqui na orelha, né? Peraí, e aí, depois que ela escuta aquilo, ela corre e chama Jacó. Jacó, meu filho, corre, 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 vou pegar um cabrito ali, vou fazer uma comida do jeito que teu pai gosta, do mesmo jeitinho que Esaú faz. Enquanto ele não volta, corre, 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 corre. Mas mãe, que é isso, mãe? Não te preocupa, meu filho, vai por mim que escuta o que eu estou te falando, fica tranquilo. E aí você vai levar a comida para teu pai é cego, está velho, não enxerga nada, está gagá. E você vai lá, escondido, e você vai dizer que você é Esaú, e ele vai te abençoar. E o Jacó diz, mamãe, meu irmão é cabeludo. Eu sou pelado. E meu irmão tem cheiro de mato, tem cheiro de couro. As roupas dele cheiram a animal do campo. Animal selvagem. Não te preocupa, meu filho, que eu vou resolver. Não te preocupa não. Foi lá, matou um carneiro, rapidinho preparou, fez aquele guisadão, né? Cozidão, pegou o filho, vestiu com a roupa de Esaú, pegou uma roupa de Esaú no armário lá de Esaú, vestiu, pegou a pele do cabrito que ela tinha matado e botou no pescoço dele aqui, enrolou as mãos deles, vai lá agora e diz que tu é Esaú. Aí o Jacó chega lá obedecendo a mãe, para enganar o pai. Bate na porta e entra o pai. Quem é esse? É Esaú, papai. Esse Esaú? Mas, ué, para pegar um bicho desse é difícil, né? Nos tempos de hoje, né? A civilização moderna está aí, não tem mais tanto bicho fácil assim, você já está aqui de volta. Deu tempo. Não, papai, o Senhor foi comigo e me abençoou e me entregou a caça nas minhas mãos. E eu já trouxe aqui o teu guisado pronto. E o pai disse, olha, mas a tua voz não é a voz de Esaú, não. A voz é de Jacó. Será que não é? Tu tem certeza que é tu, Esaú? E ele disse, sou, papai, quer ver? Cheira aqui. Aí, né? Aí o pai dele, o cheiro é de Esaú mesmo, agora a voz é de Jacó. Não, papai, sou eu, quer ver? Pega aqui minha mão cabeluda. Aí o pai passou a mão e disse, pai, está cabeludo mesmo. Pegou no pescoço dele, E aí o pai abre a boca e profere uma bênção espiritual que pertencia a um, o pai entregou ao outro. Enganado, sem saber o que estava fazendo. E aí diz a Bíblia que o ódio de Esaú, quando chegou do campo, foi algo terrível. E aí eu pergunto para você, mãe, pergunto para você, pai, será que você não tem gerado ódio no coração dos seus filhos em relação aos seus outros filhos? Será que você não tem sido, ao invés de ser um canal de bênção na vida da sua família, você tem sido um canal de divisão, um canal de... Em vez de construir uma ponte, você tem construído muros? E aí diz a Bíblia aqui no capítulo 28, versículo 1, eu vou ler aqui rapidinho. Isaac chega, e Isaac está virado, e ele trama no seu coração, no capítulo 27, versículo 41, ele diz, eu vou matar Jacó. Eu vou acabar com a vida desse trapaceiro, a primeira oportunidade que eu tiver. E Esaú ainda teve a decência de lembrar-se do pai. Quando o papai morrer, para ele não ter essa tristeza, eu acabo com a raça dele. E aí, olha o que ele diz aqui, versículo 43 do capítulo 27. Agora, pois, filho meu, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão. Isso a mãe falando para Jacó, em Harã, e fica com ele alguns dias até que o furor do teu irmão passe. Mas na frente diz o seguinte, Isaac chamou Jacó, quando Jacó estava para sair, a pedido da mãe, para que o tempo passasse e a fúria fosse diminuída, e ainda assim o abençoa e diz, meu filho, vá, lá você vai arrumar uma esposa, eu não quero que você case com as mulheres daqui, de Canaã, eu quero que você arrume uma dentro das nossas parentes, lá na casa do teu tio Labão.
Você acha que o tempo pode resolver todos os seus conflitos? Você acha que o tempo pode resolver aquilo que só você pode resolver? Você acha que o tempo é senhor de tudo e o tempo é senhor de muita coisa? Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Certas circunstâncias na nossa vida o tempo nunca vai resolver, o tempo vai agravar. Se nós não formos proativos, se nós não andarmos na frente, se nós não formos atrás de resolver, se nós não reconhecermos o nosso erro, você acha que o tempo é capaz de resolver problema de pecado não confessado? Se o tempo fosse capaz de resolver problema de pecado não confessado, Jesus não tinha precisado morrer na cruz, tinha, pastor? Você acha que o tempo é capaz de resolver conflito que foi gerado dentro da sua casa, por você mesmo, por atitude sua, negligência sua? E é interessante que Esaú fica observando aquela trama toda, vendo ali a mãe dizer para o irmão, olha, vai lá, sai daqui perto, faz o seguinte, deixa teu irmão se acalmar, vai, pega tuas coisas, vai lá para a casa do teu tio, fica um tempo por lá. É melhor para todo mundo, vamos acabar com essa confusão aqui dentro de casa. E o Esaú fica observando, e aí na hora que o Jacó junta as coisas dele com medo do Esaú e vai sair, o pai ainda chama ele, o abençoa e profere para ele palavras de bênção, em vez de chamar e repreender o filho e perguntar para ele por que ele havia agido daquela forma. Em momento nenhum você vê o Isaac tomando a postura de pai, o Isaac tomando postura de líder da sua casa, perguntando à sua mulher por que tinha agido daquela forma em primeiro lugar e depois ao filho por que tinha aceitado aquela trama toda. Nós vemos esse exemplo na vida de Absalão e Davi. Quando um filho de Davi, Aminon, estupra a sua irmã, Tamar, e nós vemos Absalão esperando que o pai, que o rei Davi, tome uma postura de punir o seu filho por aquela atitude que ele tinha tomado, e Absalão fica esperando e vendo o que o pai ia fazer, e o pai não faz absolutamente nada. O pai não repreende seu filho em nada, fica calado e deixa que as coisas continuem. E muitos aqui sabem o final da história. Sabe o que acontece? Esse filho que viu a falta de atitude do pai, a falta de postura do pai, toma a atitude errada e vai e vinga aquilo que o seu irmão tinha feito com a sua irmã e mata o seu irmão Aminon. Sabe o que acontece depois? Absalão foge, não vai para a presença do pai, porque o pai não o recebe. Outro erro. Foge, passa 2 anos longe, 3 anos longe, e um dia ele decide voltar, e aí ele volta, e o pai o recebe e não pergunta para ele por que ele havia feito aquilo. E 5 anos já haviam se passado, porque Absalão volta para Jerusalém, mas não tem contato com o pai. E depois de 5 anos, quando aquele pai tenta se reconciliar com seu filho, esse filho já se levanta contra o seu pai e já tenta dar um golpe de estado e tomar o trono, e é morto pelo homem de confiança de Davi, que era Joabe. E aí a consequência, todos nós sabemos, o pai foi chorar o seu filho Absalão. Não acho que o tempo é capaz de resolver tudo, porque não é. Quais são as atitudes que você precisa tomar hoje na sua casa? Terceira lição. Lembre que se você não cuidar, uma grande bênção pode se tornar uma ruína para você se você deixar as vaidades pessoais tomarem conta do seu coração. Quando nós deixamos as vaidades pessoais assumirem o controle do nosso coração, as bênçãos de Deus podem se tornar destruição para nós. Se você ler o texto, a gente leu aqui no comecinho, a gente viu que a mulher de Isaac era estéril. E eles haviam orado nada mais, nada menos do que 20 anos para que aquela mulher pudesse conceber e ter um filho. Gênesis 25 e 26. Gênesis capítulo 25, versículo 25 e 26. Oraram durante 20 anos. E quando aqueles filhos nascem, aquela
toda aquela trama, aquele orgulho, aquela coisa maligna, dentro daquela casa, dentro daquele lar, começaram a transformar aquela bênção que era aqueles filhos em problema, em maldição, em perda de total controle da família. Volto para o nosso herói Sansão, né? Aquilo que ele havia recebido de Deus, porque não foi colocado diante do Senhor e dito: Senhor, eu recebi de Ti, eu vou devolver para Ti, eu vou viver para Ti, isso procede de Ti, se torna para Sansão o motivo, o caminho pelo qual ele foi morto, que ele foi destruído. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você sabia que muitas das coisas que você recebeu de Deus não são para você usar? São para você sacrificar? Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir isso. Você já percebeu que, às vezes, aquelas pessoas que mais recebem de Deus, que mais são abençoadas por Deus, são as que mais correm o risco de jogar a sua vida fora, a sua vida pela janela? Vou dar um exemplo para você. Tem uma história interessante aqui, está em 1 Crônicas, capítulo 11, de Davi, quando estava para ser colocado como rei. E diz a Bíblia que Davi um dia se encontra com os seus valentes, com aqueles homens que lutavam com ele até a última gota de suor, até a última gota de sangue. Homens fiéis que lutavam ali, que batalhavam com Davi. E diz a Bíblia que Davi, longe da sua casa, longe da sua terra, suspira, olha para o céu e diz: quem me dera tomar um pouco da água de Belém. Estava saudoso de casa, saudoso dos seus, saudoso da sua terra. E aqueles homens ouviram Davi proferir aquelas palavras e se juntaram e disseram: nós precisamos dar essa alegria para o nosso rei. E diz a Bíblia que eles na calada da noite saíram e entraram num território que para eles era um território inimigo, porque era dominado por Saul, e Saul procurava matar Davi e consequentemente os seus. E eles entram ali, e ali eles conseguem a muito custo, tiraram a água daquela fonte e levaram para Davi, e chegaram e entregaram: rei, está aqui a água que nós trouxemos para você. Mas não é uma água qualquer, é a água da fonte de Belém que você tanto quer beber. E Davi se espanta com a atitude daqueles homens, e sabe o que Davi faz? Pega aquela água, olha para aqueles homens e diz: ai de mim, beber da água que custou o sangue daqueles que a mim são fiéis. E ele pega aquela água e derrama. E disse: eu vou derramar essa água como libação, como oferta, como sacrifício ao meu Deus. É algo que eu tenho direito, é algo que eu posso beber, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou beber dessa água por amor ao meu Deus. Sabe que muitas vezes a gente recebe as coisas de Deus, e essas coisas são como provas na nossa vida. Se nós não soubermos receber de Deus aquilo que nós recebemos, muitas vezes pode se tornar uma grande maldição para nós. Muitas vezes aquilo que nós recebemos do Senhor, se nós não soubermos colocar diante de Deus e entender até onde pertence a nós, até onde nós temos o direito de viver aquilo, pode se tornar uma grande maldição para nós. Muitos se perdem, sabe como? No afã de aproveitar tudo, né? Quantas vezes você já viu isso, essa história, né? Que muitos se perdem no afã de aproveitar até a última gota. Muitos se perdem no afã da saideira, sabia disso? Vocês lembram dessa expressão aqui? Quem já ouviu essa expressão aqui? Quem já foi em bar aqui? Já bebeu, final de semana, feriado? Quem já bebeu aqui, levanta a mão assim. Né? Hã? Já arrumou briga, confusão? Né? 50 saideiras.
E a gente vai se rendendo às saideiras, às saideiras, às saideiras, às saideiras. E a nossa vida vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo. Você sabe quais são os que mais se perdem? São os que mais recebem. São os mais bonitos. São os mais inteligentes. São os mais fortes. São os mais hábeis. São os mais ricos. São os mais espirituais. Porque recebem de Deus e não entendem que muitas coisas que você recebe de Deus não é para usar, mas é para sacrificar. Cuidado, porque uma grande bênção pode se tornar motivo de sua ruína. Outra lição que nós aprendemos é que as disputas internas são sempre a causa dos maiores danos. As disputas que nós temos dentro da nossa casa são sempre a causa dos nossos maiores danos. Falta de diálogo entre os pais. E como eu falei aqui, os pais precisam ser proativos no relacionamento com seus filhos. Isaac não conversava mais com Rebeca. Rebeca não ouvia mais Isaac a não ser por trás da porta para saber o que ele estava fazendo, para tramar uma saída, para sair na frente e para fazer a sua vontade prevalecer. Você discute as coisas dentro da sua casa com sua esposa ou você sempre quer fazer a sua vontade prevalecer? Na sua casa existe a democracia, vocês conversam, você ouve os seus filhos, ou na sua casa você que determina, você que manda, ela que manda? Tem até uma piada lá no Maranhão que diz assim, que o sujeito é varão. Né? O que é varão? Homem, né? Mas lá no Maranhão diz que é varão, manda ela e ele não. Né? Não, varão, manda ele e ela não. Varela. Manda ele, manda ela. E varunca, pastor, sabe o que é varunca? Manda ela e ele nunca. Sabe qual é a consequência? Pais distantes, filhos indiferentes. E indiferença nada mais é do que o contrário do amor. A gente pensa que o contrário do amor é ódio, né? Ah, o sujeito te odeia. É o contrário de amar, não. Quando lhe perguntarem qual é o contrário de amor, diga que é indiferença, não é ódio. O contrário de amor é a ausência do amor. É a ausência de emoção, é a ausência de sentimento. Se eu não manifesto nenhum sentimento em relação a alguém, eu sou indiferente a alguém, significa que estou completamente isento de amor. O sentimento do ódio, pelo menos ainda é um sentimento, pelo menos é uma manifestação de alguma coisa. Mas a indiferença, pais distantes geram filhos indiferentes. Conflitos dentro do lar sempre causarão os maiores danos. Quinta lição, e muito mais importante do que qualquer outra que nós lemos. Depois que Isaac abre a sua boca e abençoa seu filho, Jacó, pensando que era Esaú. Diz a Bíblia que Esaú chega e se desespera e diz, papai, trouxe aqui a caça, está aqui a comida, e o pai diz, não, meu filho, espera aí. Há 2 dias atrás você acabou de chegar aqui e eu já comi. Não, pai, eu estou chegando agora. Não, meu filho, e aí ali eles já entendem, já sei. Foi o enganador do Jacó que passou a perna mais uma vez na gente aqui, né? E tomou a frente. E diz a Bíblia que Esaú se desespera, chora, quer morrer, quer correr, fica louco. Desesperado com aquela situação, porque tinha perdido a bênção do pai. E ele diz, pai, guardou pelo menos alguma coisa para mim. E o pai diz, meu filho, o que eu tinha de melhor era para ti. Mas eu já falei para teu irmão, eu já abri minha boca e a bênção não pode ser dada 2 vezes. Aí você diz assim, sim, mas são só
palavras, né? Deu até uma música, né? Que diz assim, palavras são palavras e a gente no que disse sem querer. E o que deixou para depois. Mas o importante é perceber que a nossa vida em comum existe só e unicamente para nós dois. É não, filho. A sua vida em comum existe para você e existe para muita gente que está ao seu redor. E aquilo que você diz não são só palavras. Porque aquilo que você abre a sua boca para dizer em relação a seus filhos, a sua mulher, as pessoas que te amam, em relação ao teu Deus, muitas vezes não podem ser retirados, não pode voltar atrás. Palavra de pai tem poder e autoridade espiritual sobre a vida de filho. E a minha pergunta é para você, o que você tem dito para os teus filhos? O que você tem dito para a tua esposa, para o teu marido? E diz a Bíblia que ali eles se desesperaram. Esaú pede uma bênção. E o pai é claro quando diz, eu não posso retirar aquilo que eu já falei. Você é filho que está aqui ouvindo? Pai e mãe são profetas na tua vida. Talvez você não entenda o que teu pai e tua mãe estão te dizendo hoje. Mas são profetas na tua vida. Aquilo que teu pai e tua mãe te dizem tem um peso espiritual. Tem um poder no mundo espiritual muito grande. Você é pai, você é mãe, está aqui nessa noite. O que você tem abrido a tua boca para dizer para os teus filhos? Que tipo de bênção você tem proferido sobre ele? Já viu? Ah, fulano de tal, esse menino é maravilhoso, você é inteligente. Ah, fulano de tal. Aí chega o outro, papai, não sei o que. Espera aí, menino. Espera aí, que eu estou falando com teu irmão. Aí você diz, não, esse é burro, você não quer estudar. A gente fala com ele, não está nem aí. Quer nem saber. Então papai fala, mamãe fala, meu filho, papai está te falando isso. Pai, não estou nem aí pelo que meu pai e minha mãe diz. O problema do meu pai é que meu pai é do século passado. Não é porque você fala não, viu, filho? Porque você é um filho obediente. Vocês são. Mas ele diz assim, papai, tu é do século passado. Sabe qual é o meu apelido lá em casa? Coroa. Meu véi. Ferrugem, meu. Ô, pastor. Essa música. É brincadeira, não é coisa carinhosa, né? E eu acho legal. Mas às vezes a gente vive isso de uma forma tão... O pai fala, o filho não ouve, porque o pai é ultrapassado, porque o pai é careta, porque o pai é velho, porque o pai não sabe de nada. Tem vergonha do pai, tem vergonha da mãe. Você tem vergonha da tua mãe? Você tem vergonha do teu pai? Teu pai é profeta na tua vida, meu irmão. Escuta o que ele está te dizendo. Porque eu já vi muita gente, eu não sou velho não ainda, viu? Estou ficando. Mas já vi muita gente quebrar a cara porque não ouviu o que pai e mãe estavam dizendo. Muita gente. Muita gente. O cara que tinha tudo para dar certo e deu com os burros na água, porque não ouviu o papai, não ouviu a mamãe. Você, pai, tem abrido a tua boca para profetizar a palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos? Você tem dito para os teus filhos o quanto eles são importantes para você, o quanto você os ama? Faz quanto tempo que você não fala isso para o teu filho, para a tua filha?
Mas quanto tempo que você não diz para tua mulher que tu ama ela? Mas quanto tempo que tu, mulher, não diz para o teu marido que tu o ama, que tu o admira? Quanto tempo faz? A palavra de pai tem poder e autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. Talvez você esteja vivendo isso em sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é tão maravilhoso que ainda há tempo para corrigir. E você, como pessoa sábia, pessoa inteligente, se arrependa e mude. Infelizmente, o nosso herói Isaac não teve tempo de mudar. Permitiu que sua família permanecesse daquele jeito. Permitiu que seu filho Jacó fosse embora. Não o repreendeu, não disse nada para ele, porque ele havia enganado a ele próprio como pai e o irmão, e tinha passado a perna em todo mundo. Não repreende a esposa, e aí a mãe manda seu filho embora, que era a coisa que ela mais amava, era aquele filho. Era o troféu, era o meu tesouro. E aquele filho sai, vai embora, e ela achava que estava preservando a vida do seu filho ali, ao invés de investir tempo, ao invés de se dedicar ali, tentar resolver o problema, ao invés de reconhecer o erro, ao invés de pedir perdão, não. Prefere que o filho saia de perto, prefere que o filho vá para longe, achando que dentro de pouco tempo o filho voltaria. Lé do engano, nunca mais viu Jacó. Eu imagino o fim da vida dessa mulher, como deve ter sido triste. Tinha tudo para viver as mais poderosas bênçãos do céu. Deus cumpriu a sua palavra. De Jacó veio Israel, e Israel a maior nação da terra. Mas o preço que ela pagou pela sua negligência, pela sua atitude, foi muito alto. Não precisava viver isso. Da mesma forma, você que está aqui nessa noite, Deus tem promessa na tua vida, na tua família, na vida da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua casa. Mas não negligencie aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Você tem orado pela tua família, esposa. Você tem sustentado teu marido, teus filhos em oração. Você tem intercedido pela tua casa. Arrependa-se e mude. E você, pai, marido que está aqui, a Bíblia diz que nós somos o sacerdote do nosso lar. O referencial na vida dos seus filhos é você, sou eu. Deus não vai cobrar da Sílvia a vida espiritual dos meus 3 filhos, não. Vai cobrar de mim. Porque o sacerdote do meu lar sou eu, não é ela. Ela é minha ajudadora idônea. O sacerdote sou eu. Se a vida dos meus filhos, espiritualmente falando, fracassar, sucumbir, a responsabilidade é minha. Deus vai perguntar para mim. Da mesma forma como perguntou para Caim, da mesma forma como perguntou para Adão. Adão, onde tu estavas? Ainda dá tempo, demonstra arrependimento e mude. Ou talvez você esteja aqui e seja vítima de tudo isso. Talvez a sua história se confunda com essa história. Talvez você esteja aqui e diga assim, pastor, a minha vida se parece com isso. Eu vivi num lar destruído, vivi numa casa onde não me ensinaram valores bíblicos, onde eu não tive contato com as coisas de Deus, onde eu não fui ensinado a amar, a respeitar, a ser respeitado. Eu vivi num ambiente onde eu não recebi isso, e diz a Bíblia que é impossível você dar aquilo que você não tem. Tem até uma música, né, interessante aí do Djavan, que diz assim, né, sabe lá o que é não ter e ter que ter, né, para dar. Situação difícil, né? Você tem uma conta para pagar, mas não tem dinheiro.
e o cobrador está na tua porta, teu nome está no Serasa, no SPC, e você tem que ter o dinheiro para pagar a conta, mas você não tem. E aí o Djavan faz essa pergunta, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, e você não recebeu, porque você não recebeu, você não tem para dar. Você está aqui hoje como vítima de toda essa trama da vida. E diz a Bíblia que isso se tornou geracional. A Bíblia fala que o povo Esaú se torna o povo Edom, inimigo do seu irmão, que quer destruir o seu irmão. E por que quer destruir aquele que é alvo da promessa de Deus, por Deus foi destruído? Eu tenho uma notícia ruim para te dar. Se você foi vítima, a notícia ruim é que isso é geracional. Isso vai de geração em geração, de geração em geração. Mas tem uma notícia alvissareira na palavra de Deus, que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu queria encerrar lendo esse texto. Para você que foi vítima e que só recebeu notícia ruim na sua vida até hoje. Texto dos mais lindos, dos mais profundos. Diz assim o texto. E assim, se alguém, né, aquele que foi vítima, aquele que foi vitimado, aquele que sofreu, aquele que está sofrendo, aquele que foi o motivo do sofrimento, aquele que foi o agente que provocou toda essa cadeia geracional de destruição, de problema. Se esse alguém, qualquer que seja, está em Cristo, é o quê? Nova criatura. 2 pontos. O ponto e vírgula. As coisas antigas, as coisas velhas, a influência do passado, aquilo que disseram de você, aquilo que fizeram com você, aquilo que ensinaram a você, aquilo que não ensinaram a você, aquilo que disseram de você, passou. Eis que se fizeram novas. Hoje você tem a oportunidade. Se você quiser. Tudo depende se você quer ou não. Queria chamar você para tocar aqui uma música para nós, para a gente encerrar. E eu quero encerrar orando com você. E eu vou orar primeiro por mim, que eu preciso fazer essa oração por mim, né? Pedir que Deus me guarde, me cure. Pedir que o Senhor me transforme, me mude, me faça enxergar esses erros, que eu tantas vezes já cometi, tantas vezes cometo e tenho cometido e ainda vou cometer. Mas eu creio num Deus que é vivo, num Deus que é esperança. Eu creio num Deus que tem poder para refazer, para reconstruir, para restaurar. E me recordo do texto que diz: eis que faço novas todas as coisas. Você pecou, errou, por causa de algo que você fez de errado. Você tem se escondido de Deus. Mas o Deus da Bíblia não é assim. Por mais que você queira, por mais que você lute, você nunca vai conseguir se esconder dele. E por mais que você ache que é necessário, porque você se sente envergonhado, você se sente frio, você se sente sujo, não precisa.
porque Ele te aceita como você é, como você está, com todos os teus erros, com todo o teu passado, com toda a tua carga, com todo o teu problema. E Ele diz para você hoje: meu filho, minha filha, se você está em mim, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. E eu vou fazer uma oração agora. E é uma oração de confissão, é uma oração de pedido, é uma oração de quem deseja acertar. Porque eu acho que se nós estamos aqui é porque nós queremos acertar. E a minha oração vai ser simples, curta. Eu vou ler esse versículo. E no lugar do alguém eu vou botar meu nome. E se você quiser nessa noite, você vai fazer essa oração comigo. Coloque seu nome no lugar do sujeito aí, alguém. Se eu, Pedro, estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que se fizeram novas. Eu, Pedro, estou em Cristo. Portanto, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que se fizeram novas. Amém. Se você chegou aqui e você ainda não teve uma experiência pessoal com Deus, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós conhecemos através da Bíblia é o Deus que restaura, que transforma e que muda. E você quer nessa noite entregar a tua vida para Jesus. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Levantando uma de suas mãos assim, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar o meu destino, o meu futuro. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu quero entregar a Ele. Há alguém? Levante a mãozinha assim, eu quero orar por você para encerrar esse culto. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Deus abençoe vocês duas lá atrás. Há mais alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Amém. Deus abençoe essa família maravilhosa, viu? A família de vocês. Deus abençoe. Nós não precisamos permanecer no erro. Não precisamos permanecer sem Deus na nossa vida. Nós somos fracos, temos tanto problema, tanta coisa para resolver. Estarmos aqui não nos faz melhor do que ninguém. Mas estarmos aqui dizendo para Deus que nós queremos é que nós nos importamos com a mudança da nossa vida, com aquilo que vai acontecer com a nossa vida espiritual, com o nosso futuro, com aquilo que havemos de ser lá na frente. Há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus de forma sincera, dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Dê um acenozinho assim, eu quero orar por você. Tem alguém? Eu queria que essas pessoas que levantaram a mão, não ficar só, que alguém aqui da igreja, o irmão, a irmã, pastor, fica com essa família aqui, pastor. Fica do lado, dá um abraço, dá um beijo. Um beijo de carinho da parte de Deus. É muito bom viver com Jesus.
Não existe nada melhor. Vamos ficar de pé, igreja. Senhor, nós queremos te dar graça pela tua palavra, porque ela é tão maravilhosa, Senhor. Em vários aspectos da nossa vida, ela nos ensina, nos corrige, nos faz viver melhor, Senhor. Nos faz ter uma vida diferente, transformada. Isso é poder da tua palavra. Nós queremos te louvar por ela. Como é rica a tua palavra. Mas principalmente porque ela nos revela quem Deus é. Ela nos fala do Deus que criou todas as coisas, que fez o universo, que fez o mundo. E que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E conhecer a Ti, eu acho que é incomparavelmente melhor do que todas as coisas. Obrigado, Pai. Fala conosco, continua a nos mostrar, Senhor, aonde precisamos ser transformados, aonde precisamos ser melhorados, aonde nós precisamos nos arrepender, voltar, reconhecer o nosso erro. Nos ajuda, Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Se nós estamos aqui é porque estamos dizendo para Ti, Senhor, que nós reconhecemos que precisamos e que queremos mudança. E o bom, o maravilhoso é saber que Tu nos aceita como nós somos, que Tu nos quer como nós estamos, que Tu nos ama de uma forma tão escandalosa, de uma forma tão tremenda, de uma forma tão maravilhosa, que o Senhor não se conforme em nos deixar como nós estamos, Senhor, mas que o Senhor quer nos limpar, nos lavar, nos renovar, nos dar vida, nos dar alegria, nos dar um coração pleno, cheio da Tua presença. Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo Teu povo que se reúne aqui. Continua a falar conosco no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.